Vamos seguir falando disso, porque o Márcio Rocha está a postos aqui com a gente, acompanhando esses debates, os bastidores lá no Congresso e a probabilidade de derrota para o governo nesse assunto muito grande, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é bem grande essa possibilidade de derrota do governo nessa questão, principalmente porque, apesar de toda essa confusão que a gente viu agora aí do ministro Fernando Haddad com os deputados Nicolas Ferreira e também Carlos Jordi, ele apresentou algumas propostas aí nessa comissão, nessa audiência pública. Só para citar para vocês, ele afirmou o seguinte, que uma das propostas seria o aumento na taxação para as plataformas de apostas, as chamadas bets, que atualmente pagam 12% de imposto, pagariam 18%. As fintechs, que atualmente pagam alíquotas de 9%, 15% e 20% sobre o lucro líquido, vão passar a pagar, segundo essa proposta que foi apresentada inicialmente pelo governo, ao presidente da Câmara, Hugo Mota, também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles pagariam 15% a 20% como os bancos tradicionais. Outra proposta que também foi apresentada pelo governo é que os investimentos de renda fixa com títulos que antes eram isentos, como é o caso das letras de crédito imobiliário e de crédito do agronegócio, passariam a pagar 5% de imposto de renda. Mas, como a gente já percebeu, apesar dessas medidas serem negociadas com o parlamento, elas não foram muito bem recebidas, nem tanto pelo parlamento também, como também pelo empresariado. Hoje a gente teve, por exemplo, a fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele falou o seguinte, que tributar as letras de crédito do agronegócio pode ser uma boa alternativa e que pode ser bem digerida pelo setor. Isso seria um alento se não fosse depois a fala de Hugo Mota, presidente da Câmara, num evento aqui em Brasília, que ele afirmou o seguinte, que defendeu que essas medidas devem ter uma reação muito ruim no Congresso e também no empresariado. E essa reação veio agora há pouco. A Federação União Brasil Progressistas, né, que deu uma coletiva agora há pouco, falando que vão convocar as bancadas tanto da Câmara quanto do Senado para fechar a questão contra o que eles chamaram de qualquer aumento de imposto que seja proposto pelo governo. As bancadas devem se reunir ainda hoje, a gente deve ter uma posição oficial sobre isso ainda hoje também, mas a tendência é que eles fechem questão contra essa proposta. Apesar disso, o governo continua mantendo essas propostas que foram apresentadas ao Congresso Nacional e a gente deve ter oficialmente essas propostas apresentadas com uma medida provisória que deve ser editada pelo presidente Lula a qualquer momento aqui em Brasília. E a gente segue acompanhando, assim que tiver essas novidades da medida provisória, a gente traz para vocês.